A China é um país continental com enorme diversidade étnica, cultural e linguística. Atualmente, o idioma oficial é o mandarim, ensinado nas escolas de todo o país. Mas alguns grupos mantêm o seu idioma originário, como é o caso do cantonês, falado em algumas regiões do país. A maioria das pessoas da China são da etnia Han, mas há várias outras etnias. Portanto, devemos perceber que um país continental com essa enorme variedade de culturas, etnias e línguas não deve ser fácil de governar, não importa o sistema de governo. Ao longo da história da China, o território foi dividido e unificado várias vezes. Ocorreram diversas guerras internas e, por diversas vezes, a unidade territorial foi mantida com o uso da violência e da imposição de força. No início do período que chamamos de Idade Média, por volta do ano de 552 d.C., a China estava dividida em 3 reinos que guerreavam entre si. Cada um desses reinos era controlado por uma elite de proprietários de terra, guerreiros, semelhantes aos senhores feudais europeus. Em 589, um desses nobres venceu os demais, unificando a China e iniciando a dinastia Sui. O primeiro imperador Sui governou um país arrasado por guerras. Ele cortou os gastos que beneficiavam os nobres e tentou melhorar a vida dos camponeses, que estavam paupérrimos. Essas medidas desagradaram a elite e o imperador foi assassinado. O segundo imperador Sui aumentou os benefícios dos nobres e construiu o grande canal Jinhan, ligando os dois principais rios da China, o Yangtze, o Rio Azul, e o Huanghe, o Rio Amarelo. Esse canal é o mais antigo e o maior canal artificial do mundo. Ele foi essencial para escoar as safras de arroz, que eram estocados em armazéns para épocas de escassez. Mas a construção exigiu enormes sacrifícios à população. Muitos morreram nas obras. Além do que, cada operário convocado era um camponês a menos. Isso gerou queda da produção agrícola e, consequentemente, fome. Além do Grande Canal, o imperador também tentou aumentar os limites do império, enviando seus nobres guerreiros para invadir a Coreia. Porém, as sucessivas derrotas chinesas custaram muito caro ao imperador. Dos 305 mil enviados à Coreia, apenas 3 mil voltaram. Por isso, o imperador Yanji foi assassinado por seus próprios ministros. Na época do assassinato do imperador, um governador do oeste, Li Yuan, havia se rebelado contra os desmandos do imperador e liderava uma separação de territórios. Quando a notícia do assassinato do imperador chegou na região, Li Yuan se decretou ele mesmo imperador, iniciando a dinastia Tang. Esse período foi uma época de prosperidade e inovações artísticas e tecnológicas. Também foi o período no qual o budismo se expandiu pela China, tornando-se a religião predominante. O segundo imperador da dinastia Tang, Taizong Tang, inovou as táticas de guerra, ampliou os territórios do império, realizou uma reforma agrária, desapropriando terras de inimigos e dividindo entre os camponeses. Ao fazer isso, ele impediu que nobres se revoltassem e conquistou o apoio do povo. Ele organizou uma inteligente rede burocrática, instituindo concursos públicos para os funcionários do reino, garantindo assim que apenas os mais bem qualificados trabalhassem para o governo. Os sucessores de Taizong continuaram essa política, que garantiram a prosperidade do império. A melhoria das condições de vida fizeram a população aumentar. Esse período de paz, inovação e prosperidade durou 250 anos. Os historiadores chineses consideram a dinastia Tang o auge da China medieval, tanto política quanto culturalmente. Mas, no final do século IX, a dinastia Tang começou a declinar. Governadores de províncias corruptos passaram a aumentar os impostos por conta própria e tomar as terras daqueles que não podiam pagar.
O empobrecimento dos camponeses causou revoltas, que ficaram ainda piores devido a uma enorme praga de gafanhotos e a períodos de seca. No início do século X, camponeses saqueavam cidades e se organizavam em grupos de guerrilha que enfraqueceram o governo chinês. Isso gerou uma guerra civil que dividiu a China em 10 reinos. Somente no final do século X, a China voltou a se unificar. O general Zhao Guanjin iniciou uma nova dinastia, dos Song, que unificou quase toda a China, exceto o norte, que estava sob o domínio dos mongóis. A dinastia Song teve um fim abrupto devido à conquista mongol. Em uma batalha sangrenta na qual pela primeira vez foram usadas armas de fogo, os mongóis invadiram a China, unindo-a ao vasto Império Mongol sob o governo de Gengis Khan. O neto de Gengis Khan, Kublai Khan, terminou a conquista, invadindo o último bastião chinês, a cidade de Pequim, iniciando a dinastia Yuan. O território do Império Mongol abarcava toda a China atual, além de áreas ao norte, ao leste e ao oeste. Nesse período, pela primeira vez, a Rota da Seda foi controlada por um único império, facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias e favorecendo um rico intercâmbio cultural. Os imperadores mongóis posicionaram as pessoas de origem mongol no topo da sociedade, dando-lhes isenção de impostos e direitos de propriedade. Abaixo vinham os funcionários públicos. Kublai Khan aboliu os concursos para a seleção de funcionários, e isso teve consequências a longo prazo, como corrupção e ineficiência. A administração mongol foi ineficiente, gerando insatisfação entre os chineses nativos, que se encontravam nas camadas mais baixas da sociedade. Começou a surgir um sentimento contra o domínio mongol, gerando rebeliões e hostilidades a todos aqueles que não fossem chineses. Para piorar a situação, no século XIV, a China teve epidemias de peste negra, a peste bubônica, que matou 30% da população chinesa. Essa doença se espalhou pela Rota da Seda, chegando ao Oriente Médio e de lá para a Europa. A revolta do povo piorou a ponto de explodirem focos de guerra por todo o território, o que acabou expulsando os mongóis de volta para sua região nas estepes ao norte da China. Com a expulsão dos mongóis, inicia-se a dinastia Ming, que é um dos mais prósperos da história da China e marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Mas isso é uma outra história.